Boa noite, turminha, pessoal da turma A. Meu nome é Murilo e a partir de hoje eu vou estar ocasionalmente fazendo as aulas com os senhores, tudo bem? Então o assunto de hoje é Simple Present e nós vamos falar de verbos comuns, verbos utilizados no nosso dia a dia. Pardon. Vamos lá. Os verbos comuns no presente simples. Então aqui nós temos exemplos usuais no nosso dia a dia. Go to bed, wake up, make my bed, make the bed, change the sheets. Nesse caso aqui, sheets seria as roupas de cama. Vacuum, que é aspirar, ok? Light, write, and pay. When we pay something, when we go restaurant, we need to pay the bill. Ok? We use card or money, ok? E aqui agora nós temos uma explicação para a forma de escrita desses verbos comuns nos pronomes que nós conhecemos. Os verbos devem ser conjugados nos diferentes pronomes. I, you, she, he, it, you, we e they. Aqui existem alguns exemplos deles de forma mesclada. I talk, I walk, I dance, I think. Mesma coisa para you, tanto no plural quanto no singular. You talk, you walk, you dance, you think. Mesma coisa para they, no plural. They talk, they walk, they dance and they think. Agora para he, she, it, a gente tem uma regrinha que varia de verbo para verbo. Nesse caso aqui, desses verbos escolhidos, a gente vai adicionar sempre um S. Talks, walks, dances, and thinks. So, he talks, she walks, he dances, and she thinks a lot. A próxima é uma tabelinha mais para auxiliar aqui. Vocês veem outro exemplo de um verbo que é uma exceção dessa regra, que é o do. Assim como go também, a gente coloca um ES. Então, para I, you, we e they é a mesma coisa. I work, do we work, para uma pergunta, e they do not work, para uma negativa. Então, vamos lá. I work, do I work? A gente faz uma pergunta, põe o do na frente. Do I work? I do not work. Eu não trabalho. You work. Então, you work. Do you work? You do not work. Agora, para he, she e it, nós colocamos um S ou um ES ou um IES. Depende do verbo. No caso aqui, nós temos o verbo work. Para esses verbos terminados em consoantes e nas maioria das vogais, a gente coloca um S. Então, he, she ou it works. Agora, quando vamos fazer uma pergunta no presente, então, ele trabalha? Ele trabalhar é uma pergunta no presente, não é ele está trabalhando. Ele trabalha é uma pergunta no presente simples. Então, nesse caso, a gente vai colocar sempre o verbo auxiliar na frente do pronome. Isso vale para todos os pronomes, reparem. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Mas para o he, she, it, a gente coloca um S. No caso do do, que é uma exceção, a gente coloca ES. Does he work? Entendeu? Does not. Então, he does not work. She does not work. It does not work. A gente não pode falar it does not works. Nunca podemos usar o S no verbo principal junto com o verbo auxiliar numa negativa e nem numa pergunta. Nós temos que colocar o S apenas nesse verbo auxiliar. O principal mantém-se igual. Ok? E aqui nós temos algumas frases interessantes para trabalhar o raciocínio de vocês. Né? Temos aqui um exemplo já preenchido
The plane flies so high. E aqui eu deixei os espaços em brancos para que vocês colocassem as palavras. Então, nesses dois casos aqui vai ser uma dessas três, tá? Vocês vão ver que mais se encaixa e vão colocar de acordo com o pronome. E no daqui de cima, tem um preenchido, que é o love, que é esse aqui, que significa sorrir, entendeu? E os outros dois, ó, estão em branco, então vocês vão ver qual que mais se encaixa e vão colocar aqui, conjugando o verbo, olhando essas tabelinhas que temos aqui, as explicações, tá? O último é a mesma coisa, só que são frases mais elaboradas. Então aqui a gente tem um narrador narrando um jogo de beisebol. Aqui nós temos uma pessoa que pede para alguém tocar piano. E aí eu preciso que vocês ponham esses verbos conjugados com os pronomes dentro desses espaços. Ok? No caso desse primeirinho aqui, a gente já tem um. No caso desse primeiro aqui, a gente já tem um preenchido, que é esse aqui. Os outros dois vocês vão colocar também, tá? Por último, uma outra tabelinha, enfatizando que o he, she, it é uma exceção, e aqui a gente vê exemplos de terminações diferentes de acordo com os verbos. Então, as regras são, anotem, para a maioria dos verbos, adicione o S para infinitivo. Então, nós temos aqui work, fica works, ok? Lembrando que isso aqui é só para he, she ou it, no simple present. Temos sit, sits, stays, stays, ok? Então esses verbos eles recebem S. Agora, verbos que terminam em consoante mais Y, não é como stay aqui, antes do Y vem uma vogal. Então, por isso ele recebe um S. Nesse caso aqui, nessa segunda colunazinha aqui, nessa segunda barra, nós temos o Y sucedido de consoante. Não, precedido, né, por consoante, desculpem. Então, nós temos o RY aqui e o LY no de baixo. Nesses casos, vocês têm que lembrar da regrinha do IES, tá? Substitui o Y por I e adiciona o ES. Então, cry vira cries. Hurry, que é apressar-se, vira hurries, ou preocupar-se, né? Quando você está preocupado ou você está com pressa. E aqui, responder. E aqui é responde. Quando a gente fala de he, she ou it, o significado é ele, ela ou aquilo responde. Então, a gente tem o IES porque vem o Y depois do L, ok? Na terceira barra, agora, os casos que terminam com S, Z, CH, SH ou EX ou X, você tem que adicionar o ES. Isso vale para miss, que é sentir falta de algo. Misses, ok? Watch, que é assistir, quando você assiste TV, quando você assiste um show. E watches, então push e pushes. He pushes the door. Entendeu? Ele abriu a porta. Exceções. Have, sempre para esses casos aqui, he, she, it vai ser has. He has. She has, ok? Nunca he have. Então, para he, she, it, sempre o have vai ser has. He have, fica até estranho de falar. Se fala he has something in his pockets. Ele tinha algo no seu bolso. He has. She has. It has. He goes. She does. Ok? Então, você não pode falar do, entendeu? Sempre que você for usar he, she ou it no simple present, essa é a forma de escrever. Então, essas são as exceções, alguns exemplos de exceções. Essas são as outras 3 regrinhas que vocês precisam gravar, tá? Memoriza essas duas aqui, ó. A do Y
E essa daqui, ó, que é mais fácil. E essa daqui vai ser moleza, tá? Por último aqui nós temos mais um exercício com espaços em branco, onde vocês têm que preencher o que vocês entendem dessa imagem aqui. Né? O verbo to be, afirmativo, no presente simples. Vamos lá, o garoto, não, desculpa, o cachorro, e aqui tem fome, então o cachorro tem fome, o cachorro está com fome, algo assim. E aqui, estou com muita sede, eu estou com muita sede. Eu estou muito sedento, né? Estou com muita sede. Por último, nós temos aqui uma lição de duas questões, onde vocês vão marcar no primeiro aqui, dentro de cada linha dessa, qual das duas formas é a correta para cada um dos exemplos. E embaixo vão preencher com o verbo que está no finalzinho da linha aqui, ó. Tem um parêntese, tem um verbo. Esse verbo você tem que usar ele aqui nesse espaço. Então, no primeiro é de marcar, e marca uma palavra para cada linha, e no segundo é para pegar esse verbo, modificar ele, ver o que tem que mudar e colocar aqui no espaçozinho, tá bom? Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixarei meu contato. E é isso. Boa noite.